fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Gianni, da nossa família para sua família. 10 horas da manhã, 1 minuto. Ótimo dia para você que está na Rádio Bandeirantes Campinas, no Grupo Bandeirantes de Comunicação. A informação não para nunca e depois do Jornal Gente, que amanhã estará de volta às 8 da manhã na RB e na tela da Band News TV, estamos chegando com o nosso Manhã Bandeirantes, o nosso espaço para falarmos sobre o que de mais importante acontece em Campinas, região metropolitana, interior de São Paulo e equipes espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, para você não perder nada de importante neste dia 4 de junho de 2025. Eu sou o Heitor Fredo, agradeço a você que está conosco pelo FM 85.7 e a você que nos ouve pelas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Um grande abraço a quem está conosco pelo aplicativo Band Play. Tudo que a Band produz na palma da sua mão você pode ter a qualquer hora do dia, baixando gratuitamente o aplicativo Band Play. Uma ótima quarta-feira a quem está conosco pelo portal bandmulti.com.br, o mais ágil, mais dinâmico da região metropolitana e com a aba ao vivo. Clicou? Acompanhou a nossa programação de onde você estiver. E para quem gosta do rádio com imagens, quer ver os bastidores dos nossos estúdios aqui no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, o nosso canal do YouTube já iniciou a transmissão desta quarta-feira. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Um espaço para você também poder se inscrever, receber as notificações a cada novo programa ao vivo dentro da programação da Bandeirantes e participar com a sua mensagem de texto. Pode ser a sua opinião, o seu comentário, a sua crítica, a sua sugestão de reportagem. Sempre muito bem-vinda a sua participação em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, de onde falamos nos nossos estúdios com os trabalhos técnicos de Leandro Lopes na mesa de som, Danilo Capucci na central técnica e com a coordenação do Gil Kleber. WhatsApp liberado a partir de agora. Além do nosso canal do YouTube, você pode deixar sua mensagem com orientação de trânsito, com informações sobre o que acontece no seu bairro, na sua região, ou então o comentário de um assunto que nós estamos tratando, uma sugestão de pauta pelo 19 97102 1493. 97102 1493. Pode mandar mensagem de áudio, mensagem de texto, mensagem de vídeo, sinal de fumaça. O importante é saber que você está conosco nesta manhã em que a temperatura começa a subir. Um pouco mais agradável o tempo hoje para quem não é tão chegado assim no frio. E ainda nesta edição, a Nath Luquezzi vai contar pra gente qual a previsão dos meteorologistas para esta quarta-feira e pra gente já se programar para a reta final desta primeira semana do mês de junho. Para o motorista que nos dá carona pelas estradas que cortam a nossa região, atenção na rodovia dos Bandeirantes, há um acidente que foi registrado no trecho de Campinas, um pouco à frente, um pouco depois da Adalberto Panzan. Adalberto Panzan é a ligação entre a Anhanguera e a Bandeirantes. Na Bandeirantes, motorista que sai da Anhanguera já vai enfrentar essa lentidão. A concessionária está atendendo essa ocorrência ainda, não há informações sobre pessoas feridas. Há sim a nossa torcida para que nada de mais grave aconteça, mas isso provoca uma lentidão nesse trecho que passa pela cidade de Campinas. Se você puder, utilize a rodovia Anhanguera. Se você está na Anhanguera pensando em trocar de pista usando a Adalberto Panzan, permaneça na rodovia Anhanguera, que é a melhor condição de trânsito neste momento. Só vai enfrentar lentidão depois, lá na chegada a Jundiaí, quando o motorista tem aqueles trechos de lentidão tradicionais na região do bairro do Retiro. E aí, seguindo viagem na capital paulista, não tem como evitar aquele congestionamento típico de qualquer horário para quem vai acessar as marginais do Rio Tietê ou do Rio Pinheiros. Agora, se você já tiver de Campinas
para frente, desse trecho da Adalberto Panzan para frente, a rodovia dos Bandeirantes dali em diante não apresenta problemas ao motorista. Aí sim, você faz uma boa viagem sem congestionamentos. Para quem está conosco viajando sentido Indaiatuba, ou você que trabalha em Indaiatuba, mora em Campinas ou vice-versa, está a caminho da cidade, rodovia Santos Dumont, trânsito um pouco mais carregado, próximo à região do Jardim San Diego, mas por excesso de veículos não há registro de nenhum problema nesta manhã por lá, no trecho de Indaiatuba para Campinas. Lentidão também na chegada à Avenida Prestes Maia, ali próximo ao trevo de acesso à cidade de Campinas, de entrada a uma região sempre congestionada também. Motorista enfrenta esse cenário hoje. Não chove, as condições da pista são boas, mas é preciso ficar atento, é preciso ficar atenta à sinalização no local também. Já no corredor Dom Pedro I, o trânsito mais intenso é na Zeferino Vaz, a SP 332. O motorista que faz trajeto entre Paulínia e Campinas fica naquele para e anda até a chegada ao trevo de Barão Geraldo. Daí em diante, trânsito flui bem já na chegada mesmo a Campinas, no final da SP 332, ali na região do Taquaral. A rodovia Dom Pedro I não apresenta lentidão nesta manhã em Campinas e em nenhum outro trecho aqui do nosso interior paulista. Às 10 da manhã e mais 8 minutos, para você que está no trânsito, para você que está em algum ponto de lentidão, conte pra gente como está, tem algum problema no seu caminho, tem alguma interdição que não estava programada, a gente vai orientar o motorista junto com você. Para quem circula nesta manhã pela região da Fazenda Santa Cândida e do Campus 1 da PUC Campinas, vale uma atenção porque tem um bloqueio para o tráfego de veículos na rua Professor Doutor Euclides de Jesus Zerbini. A interdição começou às 8 da manhã nesta quarta-feira e vai durar um período longo. É uma obra que só está prevista para terminar no dia 23 de junho. O bloqueio é no trecho de saída após o acesso do portão 4 da PUC Campinas até a altura da Avenida Professora Ana Maria Silvestre Haddad. Para desviar, os motoristas devem acessar o sentido oposto da avenida, seguir as placas de orientação e assim chegar à Avenida Professora Ana Maria Silvestre Haddad. Não há pontos de paradas de ônibus nesse trecho impactado e os trabalhos que estão sendo feitos por ali são para a substituição do asfalto, a troca do pavimento, com a obra sendo feita pela própria PUC, numa demonstração prática que vai integrar o segundo simpósio de pavimento de concreto reforçado. A INDEC está no local, sinalizando para os motoristas os principais desvios. É uma região que também dá acesso à Universidade Estadual de Campinas, é um trecho que tem uma movimentação universitária, Baradá de Pau, enfim, tem muita movimentação ali além da vida universitária e é importante que a motorista fique atento, fique atenta à sinalização. 10 da manhã e mais 10 minutos. O nosso Manhã Bandeirantes começa a girar a reportagem com os assuntos que marcam as últimas horas em Campinas e região. Nós falávamos ontem de uma operação em andamento da Polícia Federal no combate ao crime de pedofilia. E a repórter Lucimere Ramalho tem mais detalhes sobre a participação de 2 homens aqui da cidade nesse esquema de produção de conteúdo e venda pela internet. Eles se passavam por adolescentes. Um deles aposentado, 58 anos. Como é que ele se aposentou com 58 anos? É uma outra dúvida que eu fiquei desde que eu dei a notícia ontem. Mas o importante aqui nessa história é a orientação a pais, avós, tios, tias, sobre os riscos das crianças, às vezes, ganharem a confiança de um amigo que, na verdade, não é da mesma idade. Trocarem mensagens com alguém que se passa por adolescente, mas que tem outras intenções criminosas por trás. E para isso a Lucimere Ramalho conversou com a doutora Estela Berequê, que é delegada da Polícia Federal e que está
à frente de um grupo especializado no combate a crimes virtuais contra crianças e adolescentes. A reportagem conta para você mais sobre a operação e também sobre essa importante orientação. Cerca de 30 policiais federais saíram cedo da delegacia para cumprir 4 mandados de busca e apreensão. Foram 3 em Campinas e 1 em Bragança Paulista. São pessoas ligadas ao crime de abuso sexual infanto-juvenil, que já estavam sendo acompanhadas pela Polícia Federal desde o final do ano passado. Os investigados armazenavam e faziam o compartilhamento de arquivos com imagens de abuso sexual. Em Campinas, 2 homens foram presos em flagrante. Um tem 46 anos e o outro 58. E há suspeita da Polícia Federal de que o homem de 58 anos fazia o aliciamento de crianças na internet. O aliciador, ele começa pelas redes sociais e depois vai para o aplicativo de conversa. Ele se passa por uma criança ou menor ou de outro sexo e inicia um tipo de relacionamento. Foram apreendidos celulares e HDs que vão ser analisados a partir de agora. As informações serão usadas para dar continuidade às investigações e se chegar a outros abusadores e também identificar as vítimas. Os envolvidos neste tipo de crime podem pegar até 13 anos de prisão. Os 2 presos em flagrante foram transferidos para a cadeia de Sorocaba. Para evitar este tipo de crime, a delegada ressalta a importância de acompanhar de perto tudo que as crianças acessam na internet. As crianças, elas conhecem e sabem muito mais dos programas do que os próprios pais. Acessar, verificar o que eles realmente estão tendo acesso. Muitos pais nem sabem o que os filhos estão acessando, desconhecem os programas utilizados pelos filhos. Essa doutora Estela Berequê, que é delegada da Polícia Federal e que esteve também à frente dessa operação. Ainda em Campinas, a gente traz informações agora sobre um problema que está acontecendo num dos principais espaços de tratamento psiquiátrico-psicológicos da cidade. Estou falando do Cândido Ferreira. Certamente quem é de Campinas conhece o trabalho realizado pelo Cândido Ferreira. Quem não está habituado a esse nome, quem ainda não teve intimidade com essa denominação, o Cândido Ferreira é um serviço de saúde responsável por cerca de 5.500 atendimentos mensais de saúde mental pelo SUS. Não apenas de Campinas, mas de outras cidades do interior paulista. E há um impasse que vem desde 2021 entre o valor repassado pela Prefeitura através da Secretaria Municipal de Saúde e os custos operacionais. O convênio, que deveria ter sido renovado em maio, prevê um repasse de pouco mais de 6 milhões de reais. A expectativa do Cândido Ferreira era de um reajuste de 23%, chegando a quase 7 milhões e meio de repasse. Só que a Prefeitura ofereceu 5% de reajuste. A entidade agora diz que está passando por cortes, está lutando por esse reajuste e afirma que sem o valor que eles estão colocando como o mínimo para o funcionamento, o atendimento por lá pode ser comprometido. O repórter Everton Ramos acompanhou uma entrevista coletiva que teve o superintendente Sander Albuquerque trazendo dados, explicações e cobranças para que a prefeitura mantenha esse convênio com o Hospital Cândido Ferreira. Uma entidade filantrópica centenária, com a ameaça de fechar as portas por problemas financeiros. Desde a década de 1920, o Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira atende pessoas com transtornos mentais. O convênio entre a entidade e a Prefeitura de Campinas chegou ao fim na última sexta-feira. Era ele que mantinha as portas da instituição abertas. Mas nos últimos anos, alguns serviços vinham sendo custeados por conta própria, porque o valor do convênio não era suficiente. A dificuldade foi revelada em detalhes durante uma entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira, na sede do Cândido Ferreira, no distrito de Sousas, em Campinas.
Com o fim do convênio, a Prefeitura de Campinas conseguiu uma liminar na Justiça para que o serviço seja mantido por 180 dias. Mas a entidade garante que, sem o valor necessário, vai ter que fechar as portas antes mesmo desse prazo. Nós temos 40 unidades, 800 funcionários, 5.500 usuários. Se a gente não chegar num acordo rapidamente, nós vamos fechar. O Cândido quebra, o Cândido não consegue se sustentar. O valor do convênio era de R$6 milhões. O Serviço de Saúde pediu um reajuste de 23%, para que o valor fosse para cerca de R$7,5 milhões mensais. Mas a liminar do Ministério Público determinou um aumento de apenas 3,29%. Medidas estão sendo estudadas para garantir o atendimento. Entre elas estão o corte de serviços e até mesmo de funcionários, que equivalem a 85% da folha salarial. Nós temos uma conversa quinta-feira com o município, onde a gente espera que alguma sinalização seja feita, porque caso não seja feito, nós vamos de fato ter que pensar num reajuste assistencial para caber dentro do recurso que nós estamos recebendo. Em nota, a Secretaria de Saúde de Campinas informou que o valor do repasse ao Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira para continuidade dos serviços previsto em convênio foi definido pela 2ª Vara da Fazenda Pública. O descumprimento implica em multa diária de R$100 mil, com valor a ser revertido para o Fundo Municipal de Saúde. Ou seja, a liminar da Justiça assegura a continuidade dos atendimentos realizados por meio do convênio entre Prefeitura e o Dr. Cândido Ferreira. O hospital, antes era chamado de hospital, mas um instituto, esse espaço de saúde para Campinas e região. A Prefeitura também destacou que o prazo de 6 meses vai servir para que as negociações entre a Prefeitura e a entidade sejam concluídas com responsabilidade e segurança jurídica. Se a Prefeitura de fato tem essa questão burocrática envolvendo uma decisão do Tribunal de Justiça, e isso é garantido por lei, constitucionalmente é preciso ter o direito à saúde mental, e a multa, caso o valor não seja o mesmo repassado, é de R$100 mil por dia, me parece que a Prefeitura está de mãos atadas. Pelo menos essa é a sensação que eu tenho pela resposta enviada pela Secretaria de Saúde. Então não é uma vontade apenas da pasta, mas uma questão burocrática que envolve uma decisão da 2ª Vara da Fazenda Pública. Cabe agora também à Prefeitura, já que o hospital está dizendo que precisa de mais recursos, comprar essa briga e mostrar para a 2ª Vara da Fazenda Pública que o valor definido nessa reunião não é o suficiente. Por isso que essa reunião amanhã entre Cândido Ferreira e Prefeitura, ela é importante para que se chegue a um denominador comum. Não vai ter mais dinheiro? É porque a Prefeitura não tem, é porque não pode, é porque a Prefeitura entende que já é o suficiente, que isso tudo seja colocado às claras à mesa, porque a entrevista coletiva de ontem dá uma sensação de que a qualquer momento o Cândido Ferreira pode parar de atender a população. Isso é muito sério, isso é muito grave, e no poder público municipal eu tenho certeza que não é a vontade de um prefeito que é médico, de uma Secretaria de Saúde que sabe a responsabilidade que tem e sabe a importância do Cândido Ferreira para a cidade de Campinas. Então, a esperança é que amanhã, nessa reunião, se não seja tudo resolvido, que Prefeitura e Cândido Ferreira falem a mesma língua. Nem que sejam para cobrar de quem pode ou enviar mais verba ou ter uma decisão liminar diferente, tirar essa questão burocrática da frente e não deixar parar um atendimento que é referência no Brasil, como é o Hospital Cândido Ferreira. Às 10 da manhã e mais 20 minutos, para a gente fechar esse nosso bloco, vamos abrir um pouquinho o nosso mapa, vamos a Piracicaba com uma história que o Guilherme Selegato acompanha a investigação da Polícia Civil. Um idoso que vive dentro do Lar dos Velhinhos foi encontrado morto em um lago dentro da propriedade.
havia uma troca de turno e os profissionais que chegaram para trabalhar no turno da noite deram falta desse idoso. E aí começam a procurar e viram que o corpo dele estava dentro do lago. Exames agora vão dizer para a Polícia Civil se a morte foi por afogamento, por alguma outra questão, mas o caso está investigado como morte suspeita. Morte suspeita não significa que estão tentando descobrir se tem algum assassino, não é nada disso. Morte suspeita é a forma como a Polícia Civil registra casos que ainda não têm uma resposta imediata. Mas para o Sargento Torres, do Corpo de Bombeiros, ouvido na reportagem, fica no ar uma dúvida. Um espaço que tem enfermeiros para atender 24 horas os moradores do Lar dos Velhinhos. Por que demorou tanto o atendimento? Por cerca de 2 horas o corpo ficou dentro do lago. E aí, quando o localizaram, já não tinha mais o que fazer. A reportagem do Guilherme Selegato também ouviu o Marcelo Oliveira, que é presidente do Lar dos Velhinhos de Piracicaba, e a gente conta todas as informações agora para você. O corpo de Ronaldo Machado, de 73 anos, foi encontrado nesse lago que fica dentro do Lar dos Velhinhos de Piracicaba, onde ele vivia há 6 anos. No local, ainda era possível ver o chinelo que seu Ronaldo usava antes do incidente acontecer. Funcionários e moradores ainda estão muito assustados e tristes com a morte de uma pessoa que era tão querida por todos. A instituição possui mais de 100 mil metros quadrados e a maioria dos idosos circula livremente por toda a área, como era o caso do seu Ronaldo, que todos os dias caminhava pelo local. Mas, nesta segunda, durante a troca de plantão, por volta das 7 da noite, os funcionários notaram a ausência dele e as buscas pelo seu Ronaldo começaram. Por volta de 8h40, o motorista passou pelo lago e viu talvez um plástico, ele definiu, né, azul, e foi ver, era o corpo do Ronaldo, do morador, que estava ali. Puxaram o corpo e acionou o corpo de bombeiros. Às 8h40 o corpo de bombeiros veio rapidamente e o corpo de bombeiros tirou da água e constatou a morte do Ronaldo, do morador. O corpo da vítima só foi retirado do local pela corporação e depois levado ao IML, onde foi periciado. No local constatamos aí um senhor, aproximadamente 70 anos, submerso a uma lâmina d'água aí de aproximadamente 30 centímetros, a 2 metros da margem aí do lago. É estranho, né? Porque chegamos no local, ele submerso apenas com o braço para fora, mais de 2 horas que pedi enfermagem ali à disposição e não fizeram a retirada. O lago onde o corpo foi encontrado é raso, com profundidade entre 30 e 50 centímetros. O caso está sendo investigado como morte suspeita pela Polícia Civil, até que os laudos periciais fiquem prontos para entender a circunstância da morte. 10h24, vamos agora a Brasília, porque neste momento o ministro da Agricultura e Pecuária do Brasil, Carlos Fávaro, está falando em entrevista coletiva sobre os dados da gripe aviária, confirmando 8 casos investigados, sendo que nenhum deles é em uma granja. Um caso mais recente confirmado foi detectado no Zoológico de Brasília, obrigando o fechamento desde 28 de maio. Vamos ao vivo à capital federal ouvir o que diz o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. A redução do raio, ou seja o Rio Grande do Sul, ou seja o raio do foco, para que a gente possa restringir somente isso. A União Europeia já encaminhou um questionário para o Ministério da Agricultura, nós já respondemos, estamos devolvendo à União Europeia na expectativa que eles reduzam, então, a restrição comercial. China, já início de tratativas, México também, como Iraque, Coreia do Sul, África do Sul, são uma dezena de países que já começaram as negociações. Acho que são essas as atualizações e eu fico à disposição da pergunta de vocês, como o Bruno também, dizer que os nossos secretários já estão se direcionando à França. Eu vou mais tarde com o restante da equipe para que nós
na próxima sexta-feira. É um dia histórico para a agropecuária brasileira. 64 anos na luta contra a febre aftosa. O Brasil receber, então, o certificado de país livre de febre aftosa sem vacinação. Muda o status sanitário e as oportunidades comerciais para a pecuária e para a suinocultura. É importante dizer isso, talvez ache que olha para a febre aftosa só como bovinos, mas não são bovinos, caprinos, ovinos e também a suinocultura, que vai ter grandes oportunidades. Será uma data histórica muito relevante que o Brasil deve comemorar, e é mais uma comprovação de como o sistema sanitário brasileiro é eficiente, é forte, robusto e que está cada vez mais garantindo a qualidade dos produtos brasileiros. Bom, então tá aí acompanhando. E o ministro da Agricultura e Pecuária do Brasil, Carlos Fávaro, falando, portanto, sobre a gripe aviária, trazendo atualização antes de embarcar para a cerimônia que conhece o Brasil como um país livre de febre aftosa sem vacinação, evento que ele mesmo destacou que vai acontecer na França. Mas essa informação sobre a confirmação da gripe aviária saiu na manhã de hoje, pouco antes da entrevista coletiva do ministro responsável por essa pasta. Então, só para trazer a informação completa, segundo o governo do Distrito Federal, o caso de influenza aviária de alta patogenicidade foi identificado em amostras coletadas no dia 28 de maio de 2 aves silvestres encontradas mortas no Zoológico de Brasília. Segundo a Secretaria de Agricultura do Distrito Federal, o fechamento temporário do zoológico foi uma medida preventiva que segue o Plano Integrado de Emergência em Influenza Aviária do Distrito Federal para conter rapidamente qualquer foco da doença. A interdição continua até o dia 12 de junho. Agora está sendo chamada de gripe de influenza aviária, mas historicamente a gente chamou de gripe do frango, gripe aviária, enfim. É uma doença viral que atinge principalmente aves, mas pode infectar também mamíferos. A transmissão ocorre pelo contato com aves doentes e também pela água ou materiais que estejam contaminados. O risco de infecção em humanos é baixo, mas pode ocorrer por contato direto ou indireto. A recomendação das autoridades é evitar tocar em aves mortas. O que é importante deixar claro para não criar um pânico, uma histeria coletiva, é que a gripe aviária não é transmitida por alimentos bem cozidos ou preparados corretamente. E qualquer caso suspeito deve ser notificado imediatamente à Secretaria de Saúde e de Agricultura de cada um dos municípios, de cada um dos estados. Até o momento, há um caso confirmado de gripe aviária numa granja comercial em Montenegro, no Rio Grande do Sul. E outros 8 que estão sendo investigados, segundo o ministro Carlos Fávaro, mas nenhum deles em granjas. O ministro embarca agora no bonde para Paris, vai participar de alguns eventos ao lado de outras autoridades e, especificamente, da cerimônia oficial que certifica o Brasil como país livre de febre aftosa sem vacinação, evento que é promovido pela Organização Mundial de Saúde Animal. Reconhecimento internacional representa um marco para a pecuária e abre novas oportunidades nos mercados externos. É claro que se a gente vê a lista de quem vai à França, e foi inclusive tema de abertura hoje do Jornal Gente com o Pedro Campos, tem muito nome ali que você olha e fala, mas está indo para quê? Para fazer o quê? Mas existem outras autoridades que eu acho que a presença internacional é importante. O ministro da Agricultura é um desses, porque o Brasil é um exportador de frango, o Brasil é um exportador de carne bovina, e participar de um evento para mostrar que o país tem uma carne bovina segura e desmistificar a gripe aviária é fundamental para as vendas para toda a Europa. O mesmo vale para a ministra Marina Silva do Meio Ambiente, porque o Brasil, além de sediar a COP30 nesse ano, também está no centro de discussões sobre as mudanças climáticas. E a França vive uma onda de protestos justamente desse assunto. A ministra Marina Silva, ela muitas vezes não é reconhecida no Brasil como deveria. E existem várias controvérsias como política.
mas como uma pessoa que atua no combate às mudanças climáticas, como alguém ativista do meio ambiente, ela é internacionalmente reconhecida. Então são nomes que fazem parte de uma comitiva que eu acho que está tudo certo. Agora tem senador, tem ministro de pasta que não faz o menor sentido, tem o bonde que tem gordura para cortar sim, mas não é todo mundo que está indo para Paris que está indo para passear. Isso eu acho que é bom a gente deixar separado, pelo menos é assim que eu interpreto essa viagem que já começou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, chegando à capital da França por volta de 8h30 da manhã pelo horário de Brasília, nesta quarta-feira, para uma visita de Estado que deve durar 6 dias. Programação com o presidente Lula inclui encontros com o presidente francês Emmanuel Macron, atividades econômicas, culturais e acadêmicas, além de cerimônias oficiais. Durante a visita, o presidente Lula deve encontrar ainda com a diretora-geral da Unesco para discutir a necessidade da implementação de uma regulação global das redes sociais para evitar a desinformação e a propagação de discursos autoritários e de ódio. A ida de Lula à base naval de Toulon, na França, também deve ser um dos destaques nesta visita de 6 dias. Para a gente separar, tá? Porque não é também toda viagem internacional que você olha e fala: ah, mas que é isso? O gasto, o passeio. Existem gastos, sim, supérfluos que podem ser cortados. Existe gente na lista que eu ainda não entendi o motivo de estar nesse bonde. Agora, nem todo encontro internacional é passeio. O Brasil precisa, se quiser ser uma liderança internacional, se encontrar com essas autoridades, mostrar o que tem de relevante, mostrar que os acordos internacionais vão ser cumpridos e tentar fazer mais dinheiro para o país. E um país que se fecha, que se isola, é muito mais preocupante do que um país que percorre o mundo todo atrás de negociações internacionais. 10h33, um rápido intervalo. Na volta, a gente traz, já voltando do intervalo, a previsão do tempo para hoje com a Nath Luquezzi, informações da região e também da política nacional e internacional. E temos uma reportagem sobre mais descobertas da fraude do INSS, uma entidade que jura de pé junto que não tem nada de irregular, mas que a Polícia Federal já encontrou muitos motivos para dizer que está encabeçando sim a fraude bilionária com a ajuda de políticos. O intervalo é rapidinho, na volta esses e outros assuntos para você. Manhã Bandeirantes. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A Casa de Cultura Ibaô de Campinas, que fica na Vila Padre Manuel de Nóbrega, está com as inscrições abertas para alguns cursos e oficinas que celebram a cultura afro-brasileira. As atividades contemplam todas as idades e incluem opções totalmente gratuitas ou com preços populares. Entre as modalidades oferecidas estão a capoeira, maracatu, afoxé, dança afro, percussão, zumba, samba rock e teatro. As inscrições podem ser feitas no local ou online. A capoeira, que é uma atividade gratuita, vai acontecer às terças e quintas de noite. O maracatu, afoxé, dança afro e percussão vai acontecer sábado de tarde e também é um evento gratuito. Agora, as demais categorias serão pagas, mas por taxas de R$ 25,00 por mês ou R$ 5,00 por aula. Para mais informações, entre em contato com o telefone 19 99 11 13747. Não perca a chance de participar. De Campinas, Bruna Azevedo. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br.
Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Famiglia Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família. Um compromisso fundamental do jornalista é com a realidade factual, capturar o fato e transformá-lo em notícia. Há dois tipos de distorção de informações. Há um tipo de distorção muito perigoso, que é a distorção involuntária. É resultado da incompetência, da má apuração, da pressa no trabalho. A distorção involuntária ou voluntária tem que ser desmentida imediatamente. Com uma diferença: a distorção voluntária é criminosa. Essa tem que ser punida imediatamente. O jornalismo de credibilidade, o jornalismo sério, o jornalismo que busca atender o interesse público, esse é um jornalismo que significa também um combate permanente às fake news. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você. Manhã Bandeirantes. 10 da manhã, 37 minutos. O nosso Manhã Bandeirantes está de volta com a Nath Luquezzi presente aqui nos nossos estúdios. Numa quarta-feira que eu não sei se o outono já passou, eu não sei se a gente voltou no calendário, estamos numa primavera, quase verão, mas o dia tá mais quente hoje, Nath Luquezzi. Pois bom é, dia bom pra dia você. para você, Heitor, e bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Pois é, o que era previsto era exatamente isso. Hoje o tempinho fica desse jeito mesmo, nessas características outonais, mas amanhã tudo pode mudar. Mas as mudanças mesmo começam no domingo, depois da entrada de uma outra massa de ar polar. Uma nova onda de frio pode deixar as temperaturas até 5 graus abaixo da média por uma semana aqui no interior paulista. Além disso, deve chover sim entre amanhã e domingo. Vai voltar tudo como estava ontem. Uma loucura esse tempo. Desta vez com uma característica mais forte. O ar frio vai abranger uma área um pouquinho menor e não será tão intenso como a primeira onda de frio que a gente registrou aí na última sexta-feira. E muitos locais irão sentir frio por mais tempo do que a onda que se encerrou aí dia 3 de junho. Ontem, no caso, se encerrou a última onda de calor com bastante chuva. Mas e aí, né? Onda de frio, no caso. Mas e aí, como que fica o tempo antes dessa nova onda de frio? Antes da queda nas temperaturas no final de semana, o estado de São Paulo deve ter chuvas, como eu mencionei, em diversas regiões. As precipitações começam a predominar amanhã. Então, você aí que vai se preparar no finalzão de semana, já leva o guarda-chuva, porque depois, na sexta, sim, aí essa frente fria chega ao litoral. Durante o primeiro fim de semana de junho, novas áreas de instabilidade se espalharão sobre o estado, trazendo ainda mais chuvas. Então, finalzão de semana chuvoso, amanhã já se prepara. Mas por hoje, tempo seco e as temperaturas bastante elevadas. Temos aí máximas para 28 graus no dia de hoje. Sol e muitas nuvens ao longo do dia, mas sem chuvas. Amanhã, preparem-se. Ouvinte conosco nesta manhã, aqui no Manhã Bandeirantes, na Rádio Bandeirantes Campinas. Vamos girar a participação de quem nos manda mensagem pelo 19 97102 1493. Bom dia, Heitor. Bom dia. Esses golpes do INSS, né, de tirar dinheiro dos aposentados, tudo bem, a gente sabe que a maioria é da direita, né? Na verdade, instituições que foram formadas lá no tempo do ex-presidente. Mas se tiver alguém de esquerda envolvido também, eu penso a mesma coisa. Tem que ir para cadeia, independente de qual partido seja, né? Eu não posso ser a favor, ser contra uma coisa que eu acho injusto, que é um roubo, só porque tem pessoas da esquerda ou do meu partido envolvido. Então isso aí tem que ser bem investigado mesmo, e quem fez isso tem que ser punido.
Eu não tenho dúvidas nenhuma em relação a isso, Marcos Silva Bedin. E sobre esse assunto, vamos girar a reportagem. A gente vai intercalando participação do ouvinte, reportagem, os ganchos que o ouvinte nos traz também para a gente ilustrar e avançar na conversa. É a reportagem do Túlio Amâncio, que traz um novo protagonista para a conversa, que traz um novo nome. Depois do careca do INSS, vem aí uma nova figura que você vai ouvir por um tempo nas investigações e nas reportagens. Vamos prestar atenção porque a polícia está avançando. O mundo político ainda está nessa, sai ou não sai uma CPI. Mas enquanto Brasília não sabe se vai ou se fica, não sabe se fica ou se vai, a polícia continua e está cada vez mais próxima de chegar a nomes que tiraram dinheiro de aposentados nesse país. Problemas de logística interna, o salário neste mês vai atrasar e será pago a partir do dia 15. A arrecadação da entidade explodiu de 2019 a 2023. Passou de R$400 mil por ano para R$202 milhões, segundo dados da Controladoria Geral da União. Agora, os bens estão bloqueados e os descontos associativos proibidos temporariamente. A Conafer é a entidade com mais processos entre as investigadas, passando de 40 mil ações ativas em todo o país, a maioria por descontos ilegais. É investigada como uma das associações que teria pago uma mesada a pelo menos 15 parlamentares para ter influência no INSS. Em abril de 2024, o presidente da Conafer, Carlos Lopes, participou do lançamento da Frente em Defesa do Empreendedorismo Rural, que conta com o apoio de 212 deputados e senadores. Ele era o único representante de uma empresa privada. A nossa cultura de sociedade nos colocou nos pequenos produtores ou nesses segmentos mais de minoria. Investigadores apuram se Carlos Lopes usou o dinheiro do faturamento milionário da Conafer para investir na sua holding financeira, com atuação em diversos ramos, como um banco digital, o Terra Bank, que oferece empréstimos consignados. E tem de capital social R$30 mil. Um dos investimentos do dono da Conafer é essa loja de artigos indígenas chamada Jaguar. Segundo o que a própria Conafer divulga, tem uma unidade dessa aqui em Brasília, em diversos aeroportos do Brasil e do mundo. A unidade aqui de Brasília está fechada desde que a operação aconteceu há um pouco mais de um mês. Olha só a situação. E aqui, ó, tem bolsas feitas por indígenas de cerca de R$1.200, R$600. A Conafer nega ligação com parlamentares e afirma que está acompanhando e revalidando, quando solicitada, as fichas de descontos ao próprio INSS e que a loja de artigos indígenas é um projeto pessoal de Carlos Lopes, que não se manifestou. A Justiça Federal já mandou bloquear R$119 milhões em bens de empresas investigadas por suspeitas de fraudes contra aposentados. Nada da Conafer. O dinheiro vai ser usado para ressarcir as vítimas. Às 10h44, o nosso ouvinte Edson Elias, ele escreve o seguinte: bom dia, Heitor. Ontem presenciei na TV uma grande massa de torcedores caminhando e adentrando a sede de um clube. A gente vai trazer reportagem ainda hoje também sobre a invasão ao Parque São Jorge, no Corinthians. Na frente de uma grande faixa estampada, os dizeres: má administração. Em outro local, também uma grande massa esperando um cantor, entre aspas, ele escreve, preso por apologia ao crime e envolvimento com o crime organizado, segundo a polícia, e que foi solto por um habeas corpus. Imagine se a população tivesse a mesma disposição e discernimento para sair às ruas e protestar contra o roubo do INSS, os impostos altíssimos, a falta de segurança, a precariedade da saúde pública e a educação. É preocupante o caminho que estamos seguindo. É a mensagem aqui do Edson Elias. Sabe por que eu acho que a população não sai nesse tipo de manifestação? Que a gente viu acontecer em 2013 e que desencorajou muita gente depois a ir para as ruas, porque a manifestação depois é tomada por movimento político. Porque você se sente depois massa de manobra.
Eu vou falar aqui por uma questão pessoal. 2013 o Brasil parou, literalmente. Foi todo mundo pra rua. E aí nós fomos cobrir as manifestações. Sim. E você, como brasileiro, você vai pensando, acho que agora o povo acordou. Acho que agora a gente realmente tem uma população que, tá lutando. Tudo começou com o aumento dos 20 centavos na capital paulista. E aí uma resposta violenta por parte da polícia. As manifestações foram aumentando. E daqui a pouco, na mesma manifestação, tinha um grupo pedindo intervenção militar, o outro pedindo passe livre. Ali na frente tinha um povo quebrando tudo nos black blocs, a imprensa sendo atacada, correndo de pedrada. Nossa. Então, aí, mas é porque é uma manifestação espontânea, sem liderança. Tá bom, aí começam as lideranças. Líder que se candidata a deputado, líder que se candidata a isso, aquilo, que sai como candidato a prefeito. Aí começa a aparecer bandeira de partido político. Então, por mais que as pessoas muitas vezes tenham a vontade de ir às ruas para defender o que deveria ser apenas uma pauta brasileira, quando chegam na manifestação elas se sentem usadas politicamente. E aí elas não querem fazer parte de um partido político, de uma bandeira, de uma causa que não era central naquela manifestação. Então a pessoa recua. Mas já existiu em algum momento? Manifestação 100% autêntica brasileira? Ou no mínimo, assim, no mínimo do mínimo. O mais perto que a gente chegou disso foi o movimento Diretas Já, em 85. Movimento Caras Pintadas, em 92, com o impeachment do Collor. E o começo de 2013, depois, com as manifestações que no início tinham essa coisa de vamos pra rua defender o que é nosso. Só que no final tudo acabou virando um movimento político. Então as pessoas sabem qual é o desfecho dessa história. Agora, torcedor que vai numa manifestação, pelo menos ele sabe que tem um objetivo. Ele sabe que está sendo comandada por uma organizada, com determinada pauta, ele está 100% ciente do que ele está levantando de bandeira. O cara que vai na porta da cadeia, isso vale pro MC Pose, isso vale pra Deolane, isso vale pro Michael Jackson, quando ele também estava sendo investigado, é fã. Fã, eu não julgo. Cada um sabe a quem idolatrar. É a paixão de cada um deles. Então, acho que são assuntos que tem ali as suas diferenças, tem ali suas questões a serem avaliadas. Ainda sobre o assunto também do MC Pose, o Oliveira, ele assina como Bisnaga Oliveira, escreve pra gente aqui, bom dia pra você, Oliveira. O Brasil vai de mal a pior, humoristas condenados, MC que faz associação ao Comando Vermelho solto em 4 dias, enquanto pessoas presas no 8 de janeiro continuam ali atrás das grades. STF querendo regulamentar redes sociais, nosso glorioso Brasil sendo dominado pela criminalidade. E o pior, que criminosos comandando o país. Como diziam os antigos, daqui pra frente só pra trás. O povo não sai mais nas ruas porque quem saiu tá preso desde 8 de janeiro. Essa parte final eu não concordo, porque 8 de janeiro não foi uma manifestação, foi algo que muita gente pode ter entrado no barulho como massa de manobra, mas quem organizou sabia muito bem aonde queria chegar. Agora, com relação à comparação do humorista, no caso, ele se refere ao Léo Lins. Deixa eu trazer primeiro uma reportagem sobre o MC Pose, para quem não está entendendo nada da história, ou para quem está acompanhando, mas não sabe qual é o próximo passo. De fato, a Justiça concedeu um habeas corpus ao cantor que está sendo investigado por uma possível ligação com o Comando Vermelho e que tem nas suas músicas, sim, apologia ao crime organizado. São coisas diferentes que não dá pra gente juntar na mesma frase. A música tem um teor que faz, sim, apologia ao crime. Ponto. A participação dele, a ligação dele hoje com o Comando Vermelho é uma outra investigação. Ele foi preso pela apologia, que é um crime de menor potencialidade no Código Penal. Agora, a próxima parte da investigação é mais séria e envolve também a mulher dele, que é uma influenciadora digital. O Fernando Davi vai trazer pra gente a explicação, a reportagem, e ele conversou também com o Felipe Cury, que é o secretário de Polícia Civil do Rio de Janeiro, na reportagem feita também com a participação da Clara Neri, direto do Rio de Janeiro.
porta do complexo de Jericinó, fãs comemoraram a soltura do funkeiro. Mais uma vez provar que não tem nada a ver com isso. Eu sou trabalhador, artista. MC Pose do Rodo foi preso na última quinta por apologia ao crime e suposto envolvimento com o Comando Vermelho. Ontem, a Justiça do Rio mandou relaxar a prisão temporária, por entender que o cantor não representa risco à investigação e criticou o que chamou de exposição midiática desnecessária do caso. O MC terá que entregar o passaporte e está proibido de manter contato com investigados e membros da facção. Hoje, a polícia esteve de volta na casa do cantor pela segunda vez em uma semana. Dessa vez o alvo foi a esposa do MC Pose, a influenciadora digital Viviane Noronha, conhecida por ostentar uma vida de luxo nas redes sociais. Viviane é apontada como peça-chave num esquema de lavagem de dinheiro que movimentou 250 milhões de reais da maior facção criminosa do estado. Segundo a Polícia Civil, a esposa do cantor Pose do Rodo e a sua empresa figuram como beneficiárias diretas de recursos do Comando Vermelho, recebidos por meio de laranjas, com o objetivo de ocultar a origem ilícita do dinheiro. E no meio dessa engrenagem financeira nós temos tráfico de armas, tráfico de drogas, e ela aparece no bojo, no meio dessa investigação, na questão da empresa dela de produção de eventos e questão de influência, de ser influenciadora digital. E isso aí ela usou a empresa dela também no meio dessa engrenagem financeira da facção criminosa Comando Vermelho. Laranjas e empresas de fachada recebiam o dinheiro do tráfico. As quantias eram transferidas em pequenos valores para não chamar atenção e enviadas para Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, onde fica a base logística da facção para a compra de armas e drogas. Ao todo, 35 mandados de busca e apreensão foram cumpridos no Rio de Janeiro e em São Paulo. A investigação acabou revelando um possível elo do Comando Vermelho com o terrorismo internacional. Um dos alvos é um cidadão egípcio já investigado por ligações com a Al-Qaeda. Segundo as investigações, Mohamed Ahmed Ibrahim tem um relevante histórico de lavagem de dinheiro da facção criminosa. O egípcio já chegou a ser procurado pelo FBI, suspeito de ser operador financeiro da Al-Qaeda. Bom, a parte da investigação relacionando o casal ao Comando Vermelho ainda está em curso. A prisão do MC Pose de Rodo, ela teve sim um exagero midiático. Não tem como dizer que não, porque o crime que ele respondeu, pelo qual ele foi preso, tem como pena 3 meses de cadeia. E existe no Brasil uma legislação e um acordo para que, por exemplo, a algema só seja utilizada em caso de risco. Ah, tá passando pano pro MC. É só a gente olhar quando um político é preso se eles dão o esculacho que deram no MC, como aconteceu no Rio de Janeiro. Ponto. Agora um outro ponto da história. O humorista Léo Lins foi condenado a 8 anos, 3 meses e 9 dias de prisão em regime fechado pelos crimes de discriminação e discurso de ódio cometidos durante um show de comédia. Sentença que foi proferida pela 3ª Vara Criminal de São Paulo. A condenação, além da prisão, também determina que o artista pague uma multa equivalente a 1.117 salários mínimos, com o valor da época sendo reajustado. Então, é uma grana. As piadas que foram feitas têm um cunho racista, discriminatório, xenofóbico, contra judeus, pessoas com deficiência, evangélico, nordestino, soropositivos, homossexuais, negros, enfim, não poupou ninguém. Quem conhece o comediante Léo Lins sabe que esse é o tipo de humor que ele faz. Os 2 casos eu tenho ouvido o mesmo argumento. A obra de arte não pode ser censurada. O que se faz no palco tem que ser tratado como arte. Só que o mesmo argumento ou vale para os 2 casos ou não vale para nenhum. Porque o que eu vejo são as pessoas defendendo aquilo que elas consomem e atacando aquilo que elas criticam. Então ou a gente tem a coerência de entender que a música do MC Pose é uma obra de arte, a piada do Léo Lins é uma obra de arte, e uma vez feitas no palco, elas têm a liberdade artística, ou a gente entende que tá na mesma linha,
ou a discussão vai para a política que sempre toma conta de qualquer debate no país. Então, a gente tem que ter essa coerência. Ah, mas o MC Pose tem ligação com o Comando Vermelho. Isso a polícia está investigando. Ah, mas o Léo Lins, ele ataca minorias e as ofensas vão muito além de uma piada. Isso não é considerado humor. A questão aqui é a coerência. Ou vale para os dois o discurso, ou não use esta carta para defender quem você gosta e atacar o que você não consome. É assim que eu penso desse caso. E tem muito ainda a se discutir desse assunto. Às 10h56, um rápido intervalo. Na volta, a gente traz mais destaques para você nessa edição do Manhã Bandeirantes e daqui a pouco gira mais a participação também do nosso ouvinte. Manhã Bandeirantes. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A Anvisa proibiu a venda, fabricação e distribuição de 3 marcas de pó para preparo de café, conhecido como café fake. Os produtos são das marcas Melissa, Pingo Preto e Oficial. A Anvisa explica que tomou a decisão devido à presença de ocratocina A nos cafés fakes. Essa substância é imprópria para o consumo humano. A toxina é produzida por fungos e pode contaminar alimentos como cereais e café, podendo causar doenças renais. As marcas já haviam sido desclassificadas pelo Ministério da Agricultura e Pecuária em março, por serem impróprias para consumo. A Anvisa também identificou matérias estranhas e impurezas, alegando que estão denominadas incorretamente no rótulo como polpa de café e café torrado e moído. Também foi identificada a contaminação no produto acabado, indicando falhas nas boas práticas no processo de seleção de matérias-primas, produção e controle de qualidade do produto acabado. Além disso, a Anvisa alerta para a denominação errada por induzir o consumidor a comprar o produto achando que é café de verdade. Agora, todos os lotes devem ser recolhidos. De Campinas, Rafael Oliveira. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Você já experimentou o minestrone do Gianni? É uma sopa italiana clássica com vegetais frescos e saborosos. Aqui, preparamos o seu prato com ingredientes cuidadosamente selecionados para que cada colherada seja um mergulho na tradição italiana. Agora no inverno, você pode saborear os deliciosos caldos e sopas acompanhados dos melhores vinhos da cidade. Ligue 19 3294 287 ou acesse nossas redes, @Família Gianni. Da nossa família pra sua família, proporcionando bons momentos sempre. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Quando você sintoniza Bandeirantes, quando ouve pela internet no seu computador, quando seleciona Bandeirantes no aplicativo, é fato e certo que você encontra informação a todo momento, para você saber, para analisar e formar a sua própria ideia sobre os fatos. É fato e certo. Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Quinto sinal vai marcar 11 horas da manhã. Estamos de volta com o nosso Manhã Bandeirantes, trazendo os principais assuntos desta quarta-feira, 4 de junho de 2025, e também programando você para o que vem por aí. O SP Produz está com um novo edital de reconhecimento para cadeias produtivas locais. As inscrições estão abertas até o próximo dia 13 de junho, num programa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico com o objetivo de fortalecer essas cadeias produtivas locais no estado de São Paulo e promover um desenvolvimento econômico regional, consequentemente, geração de emprego e de renda. Vamos entender um pouco mais como funciona esse trabalho da SP Produz, vamos saber um pouco mais a respeito
desse edital publicado nos últimos dias, com a nossa convidada nesta manhã de quarta-feira, a Júlia da Mota, subsecretária de Competitividade e Desenvolvimento Regional da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo. Júlia, muito bom dia, é um prazer ouvi-la aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Bom dia, o prazer é todo meu de estar aqui com vocês essa manhã. Para a gente entender primeiro o que é o programa SP Produz e como ele funciona na prática com essa expectativa de alavancar desenvolvimento regional. O programa SP Produz é uma iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, liderada pelo secretário Jorge Lima, que visa fortalecer e desenvolver as cadeias produtivas locais do Estado de São Paulo. Então, a gente reconhece as cadeias produtivas locais através dos editais de reconhecimento e, a partir disso, elas podem acessar serviços e recursos do Estado de São Paulo. O que é uma cadeia produtiva? Essa é uma pergunta importante, né? As pessoas costumam nos fazer. Uma cadeia produtiva é um aglomerado de atores, de empresas, de um mesmo setor ou um mesmo segmento, que cooperam entre si, que atuam sob uma governança comum para conseguir fortalecer o setor, o negócio, a competitividade da região, do município, enfim, da onde elas estão atuando. Nath Luquezzi, Manhã Bandeirantes, conversa nesta quarta-feira com a Júlia da Mota, subsecretária de Competitividade e Desenvolvimento Regional da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Bom dia, Júlia. Uma coisa que eu achei interessante é que, além, né, de ser reconhecida pelo programa, essa cadeia produtiva, receber esse apoio técnico para aprimorar e fortalecer as atividades, elas são classificadas em até 4 níveis. O que são esses níveis e, conforme vai subindo de nível, né, o grau de maturidade, o que essa empresa ela desenvolve dependendo dos níveis? Excelente. A gente reconhece as cadeias produtivas locais em 4 níveis de maturidade, porque eu costumo dizer que a gente pega na mão desde o início, quando ela ainda não está com a governança totalmente estruturada, né? Não está totalmente organizada ainda, para conseguir apoiar todos os níveis e desenvolver cada vez mais as cadeias. Então, a partir desses 4 níveis de maturidade, a gente consegue olhar no detalhe para o diagnóstico, né, de como estão essas cadeias produtivas locais. A partir disso, a gente vai dar serviços específicos. Então, por exemplo, a gente dá apoio técnico, mentoria, qualificação profissional, e isso é direcionado de acordo com o nível de maturidade dessa cadeia. Então, por exemplo, no primeiro nível, que ainda é um aglomerado produtivo, ela ainda não está com a governança estruturada. Então, a gente vai dar qualificação e apoio para que ela consiga estruturar essa governança e se desenvolver nesse formato. O nível seguinte, que é uma CPL em desenvolvimento, CPL Cadeia Produtiva Local, ela já está com a governança estruturada, ela tem um planejamento estratégico de negócios estruturado, mas ela ainda não tem uma diversidade de elos e de atores na cadeia. Então, a gente vai dar esse apoio técnico, essas mentorias, para conseguir entender quais são os novos elos e os novos atores que a gente consegue trazer para fortalecer essa cadeia produtiva. O nível seguinte é uma CPL consolidada. Ela já tem uma maturidade, a governança está estruturada, o planejamento está feito, ela tem uma diversidade de elos, né, na cadeia produtiva. A gente atua para conseguir fortalecer o impacto econômico que ela está gerando no território no qual ela está vinculada. E, por fim, a gente tem uma CPL madura, que daí a gente já tem todas essas questões bem trabalhadas, a governança estruturada, a diversidade, o impacto econômico. E aí a gente vai buscar abrir novos mercados, vai buscar apoiar a exportação dos produtos ou serviços que a cadeia está desenvolvendo, acessar linhas de crédito, enfim. Então, para cada nível, a gente busca ofertar um serviço específico para que ela consiga se desenvolver e crescer para o nível seguinte. O SP Produz já reconheceu 95 dessas CPLs, Cadeias Produtivas Locais, destinou 30 milhões de reais em recursos e tem o benefício de cerca de 27 setores estratégicos para a economia paulista. Você consegue dar alguns exemplos, Júlia, para a gente entender na prática como é que funciona uma cadeia produtiva local, alguns casos reconhecidos aqui no interior de São Paulo, por exemplo?
Perfeito. Acho que é importante destacar, inclusive, que Campinas tem um destaque, né? Nessas 95 cadeias produtivas, 21 estão na região de Campinas. Então, a gente tem os mais diversos setores, como tu bem colocaste, a gente tem 27 setores reconhecidos nessas 95 cadeias produtivas. Então, é importante para todo mundo entender que qualquer setor que possa ser fomentado, desenvolvido, estruturado, apoiado pelo Estado de São Paulo, pode participar do nosso edital e vir buscar esse reconhecimento como cadeia produtiva local. Na região de Campinas, por exemplo, eu gosto de citar alguns exemplos. Eu vou começar pelo do café. A gente tem uma CPL de café do Caconde, que é, inclusive, reconhecida não só no estado, mas no país, né? É um café muito reconhecido e que ela trabalha com os 5 elos que a gente olha, né, para a cadeia produtiva local. Então, tem desde o fornecimento de insumos, que vai trazer as sementes para plantação, para produção, que vai trazer os equipamentos, os fertilizantes, né, todos esses insumos para apoiar a produção. O elo seguinte, que é a produção, que daí já tem o envolvimento, por exemplo, dos agricultores familiares, de cooperativas de produção, que vai fazer a produção do café mesmo. O elo seguinte, que é a transformação industrial. Então, a transformação desse café, né? Por exemplo, a moagem do café passa por essa transformação, a parte de cápsulas, né? A produção de cápsulas passa por essa transformação industrial e vai, por fim, chegar na comercialização e distribuição. Então, a gente tem desde as distribuidoras que vão escoar esse produto para todos os lugares, desde o estado para fora, enfim, até cafeterias, restaurantes, supermercados. Então, a gente consegue envolver todos esses elos da cadeia em si, né? Então, eu sempre falo muito do café. A gente, inclusive, lançou as rotas do café de São Paulo, né? Então, e o Café do Caconde faz parte dessas rotas, mas a gente tem vários outros exemplos. Então, esse é um exemplo da agroindústria, mas a gente tem outros tipos de CPLs vinculadas. Então, por exemplo, a gente tem também as semijoias de Limeira. A Semijoias de Limeira, ela envolve todo o trabalho, né, de fornecimento dos insumos para a produção dessas semijoias, até a produção em si e depois a distribuição desse produto. Então, assim, é outra cadeia produtiva que tem um trabalho bem fortalecido com todos os elos, mas a gente tem outros setores também. Então, assim, a parte de turismo, a gente tem cadeias produtivas de turismo reconhecidas na região, a gente tem tecnologia da informação. Então, assim, desde o desenho de softwares até a distribuição, a venda, né? Então, assim, tem vários setores reconhecidos e a gente quer que todos os setores se sintam, né, convidados a integrarem o programa e a fazer parte. Júlia, seguindo nessa, né? Então, quais que são os requisitos aí para participar da iniciativa? Qual que é o caminho para quem tiver interesse? A gente está com o edital de reconhecimento aberto. O edital de reconhecimento é o primeiro passo, né, para integrar o programa. Então, o edital, a gente avalia, né, as cadeias produtivas que se inscrevem, reconhece elas por nível de maturidade, para que depois elas tenham acesso aos demais serviços do governo do estado. O edital está com as inscrições abertas até o dia 13 de junho, né? A gente ainda tem uns dias pela frente. É possível acessar tanto o edital quanto se inscrever pelo portal do SP Produz, pela plataforma SP Produz, que é spproduz.sde.sp.gov.br. Lá tem todas as informações do programa, a gente tem lives, né, de explicação tanto do programa quanto do edital de reconhecimento. E a gente está fazendo plantões de dúvida para tirar todas as dúvidas de todo mundo que queira participar. Amanhã, às 10 horas, a gente tem um novo plantão de dúvidas, então todo mundo que estiver interessado pode entrar lá na página do SP Produz para participar com a gente. E aí depois, todo mundo que for reconhecido pode acessar os programas. Já foi colocado aqui, mas só no ano passado a gente destinou 30 milhões nos editais de fomento para as cadeias produtivas locais reconhecidas. E esse recurso é muito importante porque ele é um recurso a fundo perdido para fortalecer e desenvolver projetos que vão apoiar as cadeias produtivas e gerar cada vez mais emprego, renda e desenvolvimento econômico local. Nós conversamos com Júlia da Mota, subsecretária de Competitividade e Desenvolvimento Regional da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, falando sobre o programa SP Produz
e esse trabalho com as cadeias produtivas locais. Júlia, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. Espaço sempre aberto para a gente falar sobre a economia aqui no nosso interior de São Paulo, na Rádio Bandeirantes Campinas. Eu que agradeço. Aguardamos todos vocês participando do nosso edital de reconhecimento e vindo integrar o SP Produz. 11 da manhã e mais 10 minutos, seguindo com a nossa programação aqui na Rádio Bandeirantes Campinas, agradecendo a quem está conosco também pelo nosso canal do YouTube, a mensagem que chega do Jardim Rosolém em Hortolândia, o Xandinho está na nossa programação. Falávamos no bloco anterior de assunto que gerou a discussão aqui, hein? Falávamos sobre o debate para você que está chegando agora, a situação do MC Pose, investigado por uma suposta ligação com o Comando Vermelho e com músicas que fazem uma apologia ao mundo do crime, e o caso do humorista Léo Lins, comediante que foi condenado a 8 anos de prisão. O Paulo Neves escreve pra gente o seguinte: o que você pensa então sobre o que poderia ter acontecido no momento de voz de prisão para o MC? E se houve desacato de autoridade? Você viu o comitê de recepção do momento da soltura do elemento? Viu quantos simpatizantes? Ele me questiona. Aliás, o tal de Oruan, em frente ao presídio, subiu no teto de um ônibus que estava preso no congestionamento, que por si só era passivo de voz de prisão. Os agentes, para evitarem maiores tumultos, decidiram ignorar. As algemas são utilizadas sempre que o detido represente risco aos agentes. O cara foi detido na área de influência dele. Ele representava risco de integridade dos agentes? O Paulo questiona. Tudo isso tem que ser considerado. Já políticos, você não é inocente. Eles representam risco à atividade profissional do indivíduo. Cito o atual segurança número 1 do presidente Lula. Era o carcereiro da Polícia Federal. O tratou com dignidade, hoje colhe os frutos de tal ato. Eu não estou falando com base na minha opinião, com base no que eu acho certo ou que eu acho errado, Paulo. Estou falando com base numa decisão do Supremo Tribunal Federal. É a súmula vigente número 11 do STF, que diz que a algema só deve ser utilizada caso seja comprovado que os agentes policiais agiram de forma arbitrária. Isso vai ser investigado agora, porque a algema só é utilizada em seguintes situações. Se o indivíduo resistir à prisão, que não foi o caso do MC, se houver uma tentativa de fuga, um risco de fuga, o que não foi o caso do MC, ou se houver risco à integridade física de quem está ali no entorno ou participando da operação ou que está próximo. Não houve nenhum tipo de resistência à prisão. Então, a algema tem uma imagem simbólica que vai além da prisão do MC Pose em si. Mas um recado de que o funk não vai passar pelas autoridades de maneira impune. E é essa discussão que faz com que muita gente compre uma briga sem entender também quem é MC Pose. MC Pose está sendo investigado, sim, por ligação com o Comando Vermelho. Oruan, que foi citado pelo ouvinte Paulo Neves, é filho de um dos líderes do Comando Vermelho. Tem tatuado no corpo o rosto de Elias Maluco, responsável pela morte de Tim Lopes. Agora, se vai defender a liberdade de expressão ou defende toda a liberdade de expressão, ou não jogue o funk na criminalização por si só. E aí eu jogo também a discussão para o outro lado, de gente que está discutindo que MC Pose tem direito de falar o que quiser como artista no palco, porque ali é uma obra de arte, e está achando justa a condenação com o humorista Léo Lins. O que eu estou discutindo aqui é a incoerência de quem usa um argumento para defender o que gosta e outro argumento para defender o que não gosta. Ou a gente mantém o discurso para todo mundo, ou não usa essa carta na hora da discussão. Não joga o super trunfo. É essa discussão que eu quero levantar aqui no Manhã Bandeirantes. Agradecendo a Fátima. Fátima Andrade, Heitor, equipe, bom dia. Seus comentários são sempre perfeitos, sem pender para um lado ou para o outro. Parabéns, ouço todos os dias e comento com os meus familiares. Não mereço todos os elogios, agradeço de coração e...
Continua fazendo a nossa propaganda para os familiares também ouvirem o Manhã Bandeirantes. O Cleiton, que está conosco também, escreve o seguinte: bom dia, Heitor. Discordo do exagero da punição ao comediante Léo Lins. Prisão por mais de 8 anos é demais. Poderia dar multa e uma pena de serviços comunitários. E para afirmar, eu não sou fã do trabalho dele. Eu também não consumo nem Léo Lins, nem MC Pose. Mas ou a gente entende que os movimentos estão indo para linhas políticas, ou a gente vai entrar no barulho como massa de manobra mais uma vez. 11h16, Nath Luquezzi, você tá falando pouco hoje, Nath, eu não tô deixando você falar hoje, Tranquilo, estamos aqui para o que precisar. Mas também quando você fala, você traz uma notícia agora que não é aquela notícia que a gente queria, mas é a notícia necessária. A Nath Luquezzi tem informações sobre reajuste de pedágio. Uma discussão que tem aqui em São Paulo, com o governo dizendo que vai conseguir baixar algumas tarifas, que em outros locais isso não vai ser possível, mas tem aumento nas tarifas em algumas estradas do interior paulista. E dói no bolso, né? Tarifas de pedágio sofrem aí aumento em rodovias da região de Piracicaba. Reajuste anual das tarifas da Eixo São Paulo entra em vigor hoje, dia 4. Então, a atualização aí dos valores será de 5,5% percentual, correspondente à inflação medida pelo IPCA nos últimos 12 meses. Então, a partir de logo de meia-noite da próxima quarta-feira, então hoje, dia 4 de junho, já entrou em vigor o reajuste anual das tarifas de pedágio em todas as praças, sobre a gestão aí da Eixo São Paulo, concessionária de rodovias. Os novos valores são uma atualização baseada na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que registrou alta de 5,5% entre maio de 2024 e abril agora do ano de 2025. Essa revisão anual dos valores está prevista no contrato de concessão firmada com o governo do estado de São Paulo e tem o objetivo de garantir o equilíbrio econômico-financeiro dos serviços prestados e a continuidade do investimento em infraestrutura, segurança, tecnologia nas rodovias administradas. E essa atualização tarifária foi homologada pela Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo e publicada no Diário Oficial do Estado em 23 de maio. Os motoristas que utilizam sistemas eletrônicos de pagamento continuam também a contar com vantagens exclusivas, além de, claro, a praticidade e agilidade. Ao passar pelas cabines automáticas, haverá um desconto direto de 5% na tarifa para todos os tipos de veículos equipados com tag, desconto de até 90%. Mensagem de áudio chegando, a gente compartilha e gira os assuntos com você. Bom dia, Heitor. Bom dia. Semana passada eu estava escutando o Zaidan. Gênio. Ele falou sobre um motorista de aplicativo que levou um tiro na cabeça num assalto no Rio de Janeiro. Né? Aí levaram ele para o hospital municipal, não tinha uma máquina para fazer uma tomografia nele. Aí levaram para o hospital estadual, também não tinha uma máquina para fazer uma tomografia nele. Devolveram para o hospital municipal, porque acho que ele era grandão, tinha 140 quilos esse senhor. Né? E isso passou 7 horas e esse cara morreu. Aí, no final das contas, eu não sei quem é pior. Se é os bandidos ou se é na hora que ele foi procurar ajuda. Porque se fosse alguém conhecido, talvez eles tivessem dado jeito. Fora isso, Heitor, ontem eu estava vendo lá a soltura desse MC Posse, do Passo Rodo, sei lá como é o nome dele. Pose do Rodo. E um monte de gente lá na frente da delegada do presídio, para ver na hora que ele sai. O cara é envolvido até o osso, cara, na criminalidade, né, no Comando Vermelho e tal. O povo tá lá para ver isso daí, né? Eu não sei até onde a gente vai, o que está acontecendo no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro, né, tem que ser estudado mesmo, não só pela NASA, acho que pelos alienígenas também. Fora isso também, como eu falo para você, Heitor, toda semana tem Polícia Federal em Campinas. E sempre por alguma boa causa. Alexandre Centro, um abraço, Heitor, e boa semana. Isso se deve muito também a quem está à frente da Polícia Federal em Campinas, Dr. Edson Geraldo de Souza, um delegado extremamente atuante que não deixa assuntos morrerem. Quando tem uma operação, que tem uma prisão, pode ter certeza que vão passar algumas semanas, vão passar alguns meses, mas a casa vai cair para mais gente também. Aliás, falando em casa vai cair, olha a notícia que chega neste momento. O ministro Alexandre de Moraes decretou a prisão preventiva da deputada federal Carla Zambelli.
que diz ser intocável na Itália porque tem cidadania daquele país. Essa é uma informação que chega neste momento. Vamos ouvir um trechinho também da Band News TV, que está dando essa informação ao vivo, e a gente, no trabalho conjunto do Grupo Bandeirantes, vai esmiuçar um pouco do que está sendo falado também na Band News. Então é um processo muito mais intenso. E para a gente entender também essa condenação da deputada federal Carla Zambelli tem relação com a invasão aos sites, aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça. A decisão da Justiça diz que Carla Zambelli, junto com o hacker Walter Delgatti Neto, invadiram ali os sistemas e, inclusive, incluíram ali um mandado de prisão falsa contra o ministro Alexandre de Moraes. Então tá aí, né? A gente vai seguir acompanhando. Apesar de ter tido o passaporte apreendido em 2023 em um outro processo, esse documento estava com Carla Zambelli. Foi assim que, enfim, né, permitiu que a deputada saísse do país. A deputada federal Carla Zambelli foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal a 10 anos de prisão e a perda de mandato por invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça. Zambelli anunciou a mudança para a Itália, alegando ser intocável como cidadã italiana e planeja morar em Roma e depois no interior do país. Em entrevista concedida ontem, Carla Zambelli afirmou que, apesar de estar nos Estados Unidos agora para tratamento médico, planeja voltar ao Brasil, entre aspas, quando o Brasil voltar a ser uma democracia, e expressou o desejo de colaborar com Eduardo Bolsonaro, deputado licenciado que está nos Estados Unidos, em esforços políticos fora do país contra o STF. Então, o ministro Alexandre de Moraes decreta a prisão da deputada Carla Zambelli. Há casos semelhantes em que a Itália deportou, sim, quem tinha cidadania italiana. Porque o brasileiro acha que porque é bisneto, tataraneto, tetraneto de italiano, eles vão olhar pra gente como se a gente fosse italiano. Eu também sou bisneto de italiano. Você acha que se eu descer agora no aeroporto de Roma, vão olhar pra mim com essa pele morena, com esse cabelo indígena, e olhar e falar... Nossa, ele é um italiano puro. Nato. Agora, nos Estados Unidos, está acontecendo um movimento parecido também de imigrantes, que inclusive muitos deles apoiaram o presidente Donald Trump, e que agora estão sendo perseguidos, deportados, presos, e criando grupos de ajuda para que os brasileiros que não estão com a documentação 100% em dia possam caminhar pelas ruas sabendo onde tem blitz. O presidente Donald Trump está apenas cumprindo aquilo que ele prometeu em campanha. E o Eduardo Barão conta pra gente mais detalhes na reportagem. Dando pessoas no mercado. As blitz acontecem também em avenidas movimentadas. Jesus, what the heck? E dentro dos bairros, como essa registrada por um brasileiro em que um homem foi detido. Meu Deus. Essas abordagens aconteceram no subúrbio de Boston, no estado de Massachusetts, onde a comunidade brasileira é grande. Conhecida na região, a produtora de eventos Nicole Fernandes foi uma das pessoas detidas nos últimos dias. Mano, está aqui em casa, esses bandos de filha. O vídeo feito por uma das filhas mostra a brasileira saindo do carro na frente de casa após receber voz de prisão por estar sem documento. Na porta de casa, mano. Cara, na porta de casa aqui em Amster. Nicole chegou a ganhar prêmios e dar entrevistas sobre eventos voltados para casais cristãos. Em Milford, nos arredores de Boston, continuam os protestos contra a prisão de Marcelo Gomes, de 18 anos. O estudante brasileiro que vive sem documentos no país há 13 anos foi preso no sábado, véspera da formatura. O alvo era o pai dele. Uma juíza determinou que Marcelo não pode ser deportado nem transferido sem aviso prévio de pelo menos 48 horas. Com o aumento de prisões e batidas policiais, muitos estrangeiros têm medo até mesmo de sair de casa. Para realizar deslocamentos simples, como ir ao trabalho e escola, brasileiros se ajudam através de grupos de mensagens. Nesse, uma mulher pergunta se há alguma blitz na região. Galera, alguém tá sabendo de alguma coisa aí? Porque eu tô indo pro lado do Brace.
Alguém tá sabendo de alguma coisa? Se tem ICE nessa avenida aí? Segundo o governo Donald Trump, todos os imigrantes que estão em situação irregular correm o risco de serem presos e deportados. 11 horas e 25 minutos. Deixa eu agradecer as mensagens que, infelizmente, a gente não vai ter tempo. Hoje os assuntos foram chegando, a gente foi aqui compartilhando as opiniões diferentes. Ao DJ Ale, ao Tandy Negrão, ouvintes de todas as manhãs. Agradecendo também ao Joel, que está conosco também todos os dias. Prometo que amanhã, prioridade total para vocês aqui no nosso Manhã Bandeirantes. As mensagens que chegarem, a gente vai trazer também. O Adriano Vermelho, eu tô em dívida com ele já há algum tempo, porque ele fala, inclusive, sobre esse assunto, sobre o habeas corpus do cantor funkeiro supostamente envolvido no tráfico de drogas. Deixa eu dar uma resumida aqui na opinião dele, porque eu já tô há alguns dias sem ler a sua mensagem, Adriano. Peço perdão, mas é que o tempo urge aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Mas ele faz alguma comparação aqui. Na opinião dele, não é toda a verdade essa movimentação de validação da violência, desobediência civil, glamorização dos transgressores. É um fato histórico que vem se identificando. Ele compara, inclusive, com alguns filmes que romantizam a violência. É verdade, isso é verdade. Tem muitos que olham para o que o gringo faz romantizando. Você acha que não tem rap que canta também em facção criminosa? Com certeza. O Spotify bloqueou todas as músicas do MC Pose alegando que tem, e tem, né? Muita letra ali que está fazendo apologia ao crime. Puxa a música de rapper gringo pra ver se não tem facção criminosa, insinuação de crime. Puxa a música de artistas consagrados pra ver se não fala de pedofilia, pra ver se não fala de violência contra a mulher. Tá um monte de música aí que tá ligada a crime também. Só pra não deixar só na conta do funk uma violência que muitas vezes está na sociedade. 11h27, Nath Luquezzi. Daqui a pouco você estará na tela da Band, correto? Correto. Acho que a gente vai precisar de mais 1 hora pro Manhã Bandeirantes. Dá ideia. Não tá... O tempo tá passando muito rápido. Já estamos fazendo muita coisa. Não, mas 1h30 eu tô por lá, na tela da Band. Hoje, Band Mulher, vamos ter negócios para as mulheres autônomas. Nós vamos conversar sobre esse assunto. Vamos falar sobre o whey. Sabia que tem muitos pais substituindo o famoso achocolatado que a gente ama por whey protein para as crianças? Isso pode? Então, a gente vai entender todos os perigos, porque isso é um perigo para a saúde das crianças. E também nós vamos receber Pernas Voluntárias, que é muito lindo, é um projeto lindo social. E claro, né, todos os babados do mundo dos famosos eu trago para vocês às 1h30 da tarde. Às 11h28, Manhã Bandeirantes fica por aqui com os trabalhos técnicos de Leandro Lopes na mesa de som, Danilo Capucci na central técnica e a coordenação do Gil Kleber. Vem aí o Nossa Área com Carlos Henrique, o timaço de Carlos Batista repercutindo o mundo dos esportes. Um grande abraço e continue na RB. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Gianni, da nossa família para sua família. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Gianni, da nossa família para sua família. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais direto da redação da Rádio Bandeirantes. A partir da próxima segunda-feira, dia 9, motoristas que trafegarem pelo cruzamento entre as avenidas das Amoreiras e Prefeito Faria Lima, no bairro São Bernardo, aqui em Campinas, passarão a ser monitorados por câmeras de fiscalização eletrônica. A medida foi adotada pela INDEC após constatar diversas infrações no local, como avanço de sinal vermelho, conversões não permitidas e circulação indevida na faixa exclusiva para ônibus. Entre o início de 2024 e maio deste ano, o cruzamento registrou 19 acidentes, dos quais 10 resultaram em vítimas. Durante o período de testes, não houve aplicação de multas, mas como o início da fiscalização efetiva, os motoristas que cometerem infrações serão autuados. A área tem grande fluxo de veículos, além de abrigar hospitais, escolas e a estação BRT Mário Gatti. Além desse ponto, 2 outros cruzamentos localizados na região central da cidade também passarão a contar com câmeras de monitoramento.
Em apenas 9 dias, foram identificadas 48 infrações. Dirigir na faixa exclusiva de ônibus pode render multa de R$ 293,47. Atualmente, Campinas conta com 10 locais equipados com vídeo monitoramento ativo. Para saber mais, acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 1937227740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Bandeirantes.